pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Edcast. Eu sou a Natália Miller, eu sou gerente de marketing da SolarEd. Eu estou aqui com o Maurício Ritter, gerente de produtos da SolarEd. Olá. E o tema de hoje é regulamentação de segurança contra incêndios em sistemas fotovoltaicos no Brasil. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui dois convidados especiais do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui com o capitão Samuel Malago Neiro, que é chefe da seção de atividades técnicas do 15º Grupamento de Bombeiros, e o segundo-tenente Leonardo dos Santos, que também é do 15º Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo, por vocês terem aceitado o convite. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado, Maurício. É um prazer para a gente também poder falar um pouco sobre o sistema de segurança contra incêndio e prevenção, né? Que é muito importante dentro de todas as instalações, as edificações, né, que a gente tem no estado de São Paulo e assim no Brasil também, né? Perfeito, obrigado. Na verdade, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre segurança. A gente sabe que é um tema, às vezes, que não tem muita popularidade, assim, digamos assim, na indústria, né? Sempre existem os desafios, os conhecimentos, e a ideia é que a gente conversar mesmo sobre temas que a gente vê que são muito comuns, as dúvidas, né? E talvez não tenha acesso a esse tipo de informação. Vai ser um bate-papo bem interessante para a gente esclarecer esse tema. E eu queria começar tirando uma dúvida que eu tenho, que é, assim, a gente sabe que nos dias de hoje a tecnologia ela evolui muito rápido e cada dia a gente tem novas tecnologias, novos equipamentos que estão sendo usados, né, nas edificações, talvez, sei lá, uma bateria, agora a gente tem, né, os veículos elétricos que estão cada vez mais sendo adotados aqui no Brasil. Como que é para o Corpo de Bombeiros lidar com essa constante atualização no combate ao incêndio? Desde o primeiro decreto, né, que vem dos anos 80, né, que o Corpo de Bombeiros já começou a iniciar o sistema de segurança e prevenção contra incêndios, né, tem uma evolução tecnológica, né, todo passar de períodos aí, de épocas, existe essa evolução. E o Corpo de Bombeiros está sempre atuando, né, tentando acompanhar essa evolução, né, tanto da parte de equipamentos, de materiais, que muitas vezes os materiais utilizados em residências, em escritórios, antigamente, são totalmente diferentes do que são utilizados hoje em dia, né? E antigamente, né, você tinha um tipo de incêndio que acontecia numa residência, que começava ali, de repente, num carpete, num sofá, passava por uma cortina, tinha uma TV de tubo, e hoje em dia a gente tem uma TV de LED, um monte de equipamento tecnológico, né, vários equipamentos ali ligados na energia elétrica, vários equipamentos que utilizam outros tipos de situações que podem trazer risco ao Corpo de Bombeiros. E assim não é diferente a evolução da norma, né? A norma do Corpo de Bombeiros foi mudando de acordo com esse tempo, né? Pensando em situações que ocorreram antigamente, né? Eventos aí catastróficos, né? Tristes, de perda de vidas, e a atualização da norma é pensando nisso, né? Pensando em prevenir o risco à vida das pessoas que estão dentro daquela edificação, dentro dos prédios, nos locais de circulação de público, e prevenir também o risco ao patrimônio, né? O dano ao patrimônio, e tentar evoluir nesse sentido. E não é diferente com a evolução tecnológica, né? E atualmente, né, alguns anos para cá, né, o Corpo de Bombeiros tem verificado realmente a necessidade de estudos envolvendo tanto energias renováveis, né, como energia fotovoltaica, que tem aumentado muito, né, dentro do Brasil, e não é diferente no estado de São Paulo, e também nessas outras situações envolvendo os carros elétricos, carros híbridos, né, que utilizam baterias, né, até os carros que não utilizam baterias, né, que são utilizando aí hidrogênio e outros tipos de tecnologia, também está sendo utilizado esses equipamentos novos e realizado estudos para tentar mitigar os riscos envolvendo esses equipamentos, né, essas tecnologias novas. Então, o Corpo de Bombeiros ele pensa nisso e utiliza-se de normas estrangeiras, de outras normas, para atualizar as normas que existem, mitigando esses riscos que possam vir a acontecer. Acaba que a sociedade acaba evoluindo, né? Acaba evoluindo constantemente. Então isso é crescente e o bombeiro ele tem que se adequar a isso. Uhum. O atendimento à população ele tem que se adequar a isso. Porque a partir do momento que aquilo se torna massivo,
né, eu deixo de ser simplesmente um protótipo, né, passa a ter uma construção em massa. Isso vai refletir na sociedade, isso vai refletir no usuário, isso vai refletir no nosso atendimento. Então é muito importante, né, essa constante atualização, e a gente vem sempre buscando adquirir conhecimentos novos, entender como está sendo feito essas ações em outros países, em outros estados, e trazer, né, aquilo que tem de mais atual para o atendimento. Né, porque é igual a gente fala, então é um conjunto. Né? As instruções técnicas, elas já têm essa intenção de preservar vidas, né, de zelar pela vida das pessoas, e isso também acaba resvalando assim, no atendimento direto ao público. Então, o atendimento nosso ele vai se encaixar num carro novo que utiliza energia elétrica simplesmente, né, totalmente elétrico. Então, o nosso atendimento ele está se adequando a isso, né? Então, a gente vem buscando informações, vem buscando conhecimento para atuar da melhor maneira possível. Até os procedimentos, né, relacionados, porque, por exemplo, de um carro elétrico e um carro que é combustão totalmente, né, que não tem. O procedimento, por exemplo, de uma ocorrência envolvendo ferragem, né, a vítima que está presa dentro do veículo, o bombeiro chega lá e faz alguns cortes no carro. Né? Os cortes que eram realizados nesses carros que não têm parte elétrica envolvida são diferentes dos cortes que a gente realiza atualmente nesses carros híbridos, carros elétricos, porque o bombeiro pode correr o risco de choque, que é um dos riscos aí envolvidos nas novas tecnologias, né? E a própria identificação, você tem que saber que aquele veículo é elétrico, né? Então, talvez não ocorrência o carro, né, todo amassado, mas você tem que conseguir identificar para conseguir saber o risco. Exato. Então, realmente, é bem desafiador. Pegando esse gancho do que vocês falaram de adequar o procedimento, vocês podem explicar para a gente que não está, às vezes, tão familiarizado com o dia a dia, né, da operação dos bombeiros, muda o tipo de combate ao incêndio, ou o protocolo, dependendo da edificação? Então, assim, vocês têm um padrão para hospital, ou tem um processo diferente quando é uma residência, ou quando é um galpão? Na verdade, cada tipo de incêndio a gente tem um procedimento operacional padrão, né? A gente trabalha com isso e cada tipo de incêndio realmente tem um procedimento. No geral, o primeiro procedimento é resgatar as vítimas, né? Retirada das vítimas do local. E depois a gente começa a fazer o combate ao incêndio. Então, a gente verifica se no local ali há um incêndio indústria, quantas vítimas tem. Normalmente, indústrias são menos pessoas, né? Tem menos pessoas na edificação. Então, é mais fácil a gente trabalhar retirando essas vítimas e depois começar a fazer o combate a incêndio. Mas se for, por exemplo, um local de evento, né? Um local de show, tem muitas pessoas lá. Então, o principal foco ali é retirar todo mundo primeiro, achar o princípio do sinistro ali, do incêndio, e depois começar esse combate. Então, é sempre focado na vítima, né, nas pessoas. Depois a gente começa a fazer o combate no incêndio específico, né? E também fazendo procedimento com relação aos riscos que podem estar envolvidos naquela edificação, né? Como eu falei, né, uma indústria pode ter um risco ali de ter líquidos inflamáveis. Então, também tem que mitigar esse risco. E daí o bombeiro tem um procedimento para ir lá e fazer um combate específico nos líquidos inflamáveis, né? E também tem os procedimentos da norma específica para edificações que possuem líquidos inflamáveis, né? Tem uma instrução técnica que vai falar sobre isso, como que o proprietário da edificação tem que colocar seus equipamentos, quais tipos de equipamentos ele tem que ter, né? Quais tipos de identificação tem que ter para prevenir aqueles riscos e mitigar também quando tiver acontecendo um sinistro, alguma outra situação envolvendo lá um incêndio na edificação. E a partir desse reconhecimento que nós fazemos no local, né, essa análise, nós olhamos o ambiente, utilizamos até drone para isso, né, para entender qual é a dinâmica, porque o incêndio ele tem uma dinâmica, né, e cada um é de um jeito. Cada edificação ela tem a sua carga de incêndio, cada edificação ela tem seus materiais, cada edificação ela tem uma estrutura que é diferente uma da outra. Então a gente precisa entender, né, fazer aquele reconhecimento primeiro, definir quais vão ser as estratégias, identificar se tem vítimas, se não tem, líquidos inflamáveis, o que a gente tem talvez de mais específico, e a partir desse momento definir as estratégias, né, com a utilização de água, o que nós vamos ter que utilizar de água, já vamos calcular, será que nós vamos usar de mais apoio, isso que nós temos de água vai dar para combater, nós vamos precisar de mais outros órgãos, vamos precisar de pessoas, vamos precisar acionar outros órgãos externos a nós para nos auxiliar, seja no trânsito.
Então, cada ambiente é uma ocorrência, cada ocorrência é uma ocorrência. Então, isso é feito uma análise no local, assim que a primeira viatura chega, a gente começa a coletar essas informações e entender o que nós temos. A partir do momento que entendemos o que temos, definimos o que vamos fazer, né? Definimos as nossas estratégias de atuação para preservar o máximo possível do patrimônio ali e sempre também, literalmente, sempre buscando preservar a vida em primeiro plano e ali depois ali buscar proteger o patrimônio. E uma coisa assim interessante a gente comentar é que o bombeiro ele sempre trabalha com risco, né? Porque todo tipo de chamado que o bombeiro tem um risco específico. Então o bombeiro já sabe que ele está chegando naquele local, que existem situações que podem colocar tanto ele em risco, né, o bombeiro que está atuando, quanto as pessoas que estão no local. Então ele já começa trabalhando, verificando essas situações para mitigar esse risco, para tentar diminuir ou até extinguir os riscos ali, tanto risco de outro incêndio, né, uma reignição, ou se for, por exemplo, uma enchente, uma inundação, né, o risco ali das pessoas que estão de se afogar, né, de estar dentro de uma correnteza. Então o bombeiro ele vê de uma forma ampla, vê o que ele vai precisar de equipamento, de forma de agir, né, e vai atuar para mitigar aqueles riscos que vão existir, sempre vão existir, e poder resgatar aquela vítima ou extinguir todo tipo de sinistro que possa estar acontecendo no local. E eu acho que nesse contexto, capitão, nessa identificação do ambiente, entra uma análise dos painéis fotovoltaicos, né, do painel fotovoltaico, que é uma tecnologia que está ganhando espaço e a gente tem que observar para tomar outras medidas ou para tomar medidas mais seguras na hora do atendimento. Então, esse reconhecimento do ambiente, ele vai nos proporcionar mais segurança e uma assertividade maior nas condutas, nos procedimentos e na estratégia que nós vamos definir para poder fazer o combate. A minha próxima pergunta ia ser justamente isso, assim, na situação em que você adiciona um sistema fotovoltaico a essa edificação, o que tem de desafio adicional ou desafios específicos dessas edificações com sistema fotovoltaico? O procedimento atual já, né, de antes da gente pensar ali, de 2012, que não existia nada de fotovoltaico, né, no Brasil, até no estado de São Paulo, até menos, é o bombeiro chegar na edificação e fazer o desligamento da energia da concessionária. Esse é o procedimento padrão, né? E até em algumas situações, o bombeiro pode chegar numa edificação, faz esse desligamento e de repente a edificação tem um gerador próprio, um gerador a diesel, né? E o bombeiro ia chegar lá e ia ter que verificar isso, que ele desligou a energia, mas ainda continua energizada a edificação, e ele ia ter que procurar essa segunda fonte. E não vai ser diferente do fotovoltaico. O bombeiro ele vai ter que verificar que a edificação tem fotovoltaico, de alguma forma ele vai ter que ter essa identificação, né? Vai ter que chegar no local lá, vai desligar a energia externa, vai verificar lá, de repente tem tem conhecimento ali, sabe que aquele medidor é bidirecional, já chama a atenção do bombeiro lá para verificar que ali pode ter uma fonte de energia fotovoltaica, e daí ele vai começar a atuar para mitigar o risco lá envolvendo o fotovoltaico, né? Ele vai procurar ali um sistema que faça a diminuição da carga elétrica lá para uma carga elétrica segura, né, para o bombeiro não correr o risco de choque, vai tentar fazer o desligamento desse sistema fotovoltaico com equipamentos que possam ter na edificação, né, e esse é a ideia do Corpo de Bombeiros, ter procedimentos dentro do sistema fotovoltaico que mitiguem esses riscos, tanto de choque elétrico, envolvendo ali um combate a incêndio, ou um salvamento e um deslizamento de terra, que na edificação tinha os painéis fotovoltaicos lá, e os painéis fotovoltaicos, pelo que a gente tem estudado, vão estar sempre funcionando a partir do momento que tenha irradiação solar, né? Então, de repente, metade do painel ali ficou fora, né, de um desabamento, e ainda está precisando retirar uma vítima lá de dentro, tem alguém que precisa socorrer, e o bombeiro está atuando naquele cenário. Então, o bombeiro vai ter que saber que ele vai ter que mitigar esse risco, vai ter que diminuir a energia elétrica ali, tanto para não correr o risco de choque, como não correr o risco ali de um arco elétrico, acontecer alguma outra situação que possa iniciar um princípio de incêndio e possa causar dano nas vítimas que estão no local ou nos bombeiros que estão atendendo a ocorrência. Isso é interessante, essa questão, porque, pelo que eu entendi, então, essa análise é feita, né, ao chegar na edificação,
E acho que o grande desafio do fotovoltaico é que ele fica normalmente numa área que não é muito visível. Então depende da altura, né, do telhado, da edificação. Você não consegue nem de fato saber se tem um sistema no local. Então tem a questão do relógio que você contou que é interessante. Mas no geral a gente vê que não tem muito conhecimento, né, no geral, como que são as características do sistema fotovoltaico, ou de fato que ao desligar um disjuntor eu ainda tenho energia porque tem um gerador. Então acho que é um desafio do fotovoltaico bem característico essa questão dele estar num lugar que talvez você nem saiba. E acho que outro ponto que vale pontuar é que não é só a questão do incêndio, né? Então, o desabamento, você comentou, é interessante, que colapsou uma estrutura, né? Eu vou ter que fazer acesso ali porque tem talvez uma pessoa. Tem cabos energizados, tem outros fatores que vão acrescentar uma dificuldade bem grande. Enchentes também é outro fator, né? Você tem energia elétrica com água, que são coisas que Risco muito grande. desafiam muito. Então, são vários cenários diferentes. E eu vejo que, do ponto de vista de regulamentação, quando a gente discute normas, ideias, são dois pensamentos distintos, né? Quem trabalha com instalação e projetos, normalmente quando acontece um incidente, a primeira coisa que a gente faz é sair da edificação. Sim. E vocês ao contrário. Então, quando acontece um entrando. incidente, vocês adentram. É. Então, é importante ter esses dois pontos de vista para a gente entender os desafios depois que aconteceu, né? Então, enquanto estava tudo, a estrutura estava ok, os cabos conectados, é um risco. Depois colapsou, rompeu o cabo, é outro desafio. Então, é importante ter essa visão dos como que é essa sequência. E aí, com esse advento aí da energia solar, né, a gente tem cada vez mais sistema fotovoltaico sendo instalado nas edificações e pensando nessa questão da segurança, alguns estados do país, eles recentemente publicaram essas normas técnicas voltadas para a segurança, né, Maurício? Você quer comentar para a gente aí quais estados hoje já têm essas? Sim, sim. A gente está falando de regulamentação de segurança, então é importante citar que já existe, né, algumas regulamentações. Então, a primeira foi a de Minas Gerais, né, saiu uma instrução técnica. Na sequência, veio a de Mato Grosso e, recentemente, a de Goiás, que foi até uma que teve uma repercussão um pouco maior da mídia, né, do próprio mercado, que teve ciência dessa regulamentação e começou a ter ciência das demais. E, no geral, as regulamentações trazem questões para mitigar o risco, né, que seria você identificar um arco elétrico, recomendações de segurança para depois poder ter um procedimento seguro quando for dentro da edificação, e identificação, entre outros. Então, existem sim algumas normas, elas tratam essas questões que vão estar dentro da edificação para trazer segurança. E aí eu queria fazer um adendo para o pessoal que está de casa, que está assistindo a gente. Se vocês não conheciam essas normas, não tiveram contato com isso, a gente vai deixar uns links aqui na descrição do vídeo, que é importante vocês se informarem. E mais para frente a gente vai falar disso, né, aqui nesse episódio, sobre as consequências da não observância dessas normas que existem, né, para segurança em sistemas fotovoltaicos. Pessoal, vocês podem comentar qual que é a importância dessas instruções técnicas, tanto para a segurança das edificações, das pessoas, mas também para o trabalho dos bombeiros, das equipes de resgate? Sim, até dentro da questão do fotovoltaico, né, no estado de São Paulo, a gente tem uma comissão de estudos que está buscando ali a melhor forma de normatizar essa realidade, né, que é os sistemas fotovoltaicos existentes nas edificações, em relação ao sistema de prevenção e de combate a incêndios, né? Porque realmente é uma área que vai ser muito, né, vai ter muita influência no serviço do Corpo de Bombeiros, né? Porque poucos anos atrás a gente não tinha nada, e agora tem muito, e a previsão é que aumente muito mais essa utilização de sistemas fotovoltaicos, né? E realmente, com relação às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que o responsável pela edificação, tanto o proprietário quanto a pessoa que ele contrata para ser ali o responsável técnico da edificação, ele tem que se basear nas normas e atuar, né, agir, né, fazer aquela edificação de forma com que todo o sistema que ela tenha seja realmente dentro daquilo que a instrução técnica do Corpo de Bombeiros determina. Porque assim ele vai ter o mínimo de segurança necessário para as pessoas que estão na edificação, né, as pessoas que utilizam aquele local, né, tanto do menor risco, né, edificações multifamiliares, né, residenciais, né, prédios residenciais, como edificações ali que a gente coloca como maior risco, né, que edificações que possuem líquidos inflamáveis, edificações
que possuem um grande acúmulo de pessoas, como baladas, boates, né? E isso, né, faz a gente lembrar de situações trágicas que aconteceram, que muitas vezes, que se tivessem sido seguidos todos os procedimentos dentro das normas específicas de cada uma dessas edificações, essas situações poderiam ter não acontecido, né? Situações ali envolvendo shows pirotécnicos dentro de casas de shows, né, casas de eventos, que causam ali alguma situação que pode acarretar ali uma perda de uma vida, uma perda de entre outras coisas ali na edificação, né? E isso, realmente, se a pessoa utiliza os sistemas de segurança contra incêndio e se baseia nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros para regularizar a edificação, ela vai ter os riscos mitigados e até, talvez, né, esses riscos não vão acontecer, né? Essas situações de sinistros não vão acontecer. Então, a utilização das normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, das normas dos outros estados, né, para regularizar suas edificações é de total importância para a segurança das pessoas do local. Isso, acho que só nesse sentido que o Capitão falou, o que permite, né, essa criação dessas instruções técnicas é o nosso decreto 63.911. Ele já traz como um dos objetivos principais, que é proteger prioritariamente a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco. Então, são feitos estudos para se analisar aquilo que pode trazer algum risco efetivamente ali para o local. Então, esse conjunto de normas, esse conjunto de regras, ele vai trazer uma segurança para os usuários daquelas edificações e para o bombeiro que também vai atender. Então, nesse conjunto normativo, nós temos também as saídas de emergência, iluminação de emergência, sobre líquidos inflamáveis, nós temos assuntos que falam sobre compartimentação, né? Então, uma área compartimentada. Então, esse conjunto de regras desse ordenamento, ele vai trazer segurança. Então, a intenção do sistema de segurança contra incêndio é preservar vidas. Então, esse é o nosso objetivo. Que vai desde um acesso para viaturas, que isso também é previsto nos regulamentos do Corpo de Bombeiros, né, nas nossas instruções técnicas. Então, esse acesso, então a gente já está prevendo ali, em caso de algum sinistro, em caso de algum evento um pouco mais complexo, como que as nossas viaturas elas vão acessar aquele prédio, né? Como vai acessar aquela edificação, por qual lugar. Isso tudo é organizado, isso tudo tem seus parâmetros de dimensões. Então, esse conjunto de normas vai facilitar que pessoas saiam com segurança e que os bombeiros também entrem com segurança. Tanto para prevenir, né, incidentes, né, qualquer tipo de incidente, quanto para que o bombeiro possa fazer esse combate, né, essa atuação com segurança, o bombeiro e as vítimas que estão no local. Para isso que serve a normatização do Corpo de Bombeiros. E elas são complementares, né? Isso que é importante. Sim. Também, não só conhecer aquela específica do seu segmento, a gente está falando de fotovoltaico aqui, mas acho que quem trabalha em edificação tem que, pelo menos, conhecer o básico de cada instrução ou de cada normativa, porque elas vão se relacionar de alguma forma, né? Talvez para quem não está familiarizado, a gente pode dar um exemplo. Você tem uma instrução sobre sirene, né, para avisar que aconteceu uma ocorrência. Mas ok, aconteceu a ocorrência, para onde que eu vou? Aí eu tenho a identificação da saída. Aí eu saio para onde? Para a escada, né, de emergência, ali vai ter todas as suas normas. Então as coisas se complementam e fotovoltaico não é diferente. Então eu tento prevenir, né, para que não ocorra, mas se ocorrer, tem que ter medidas ali que não vão trazer risco. Eu não posso, por exemplo, furar uma parede para passar um cabo fotovoltaico, que seria a compartimentação, porque aí todo aquele trabalho feito, né, ele não vai fazer o que tinha que ser feito. Então é importante essa disciplina que existe entre as instruções e ter conhecimento básico. Né, elas se complementam mesmo. Atualmente são 45 instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né, que se baseiam no decreto estadual para poder fazer todo esse sistema de segurança contra incêndio também, né, que a gente tem, e poder mitigar todos os riscos, né? Pelo menos a maioria dos riscos, os principais riscos envolvendo ali uma edificação. E até complementando o que ele falou, existem as medidas que são medidas ativas e medidas passivas. Então, transportando isso de um contexto das ITs e levando também para a parte fotovoltaica, existem medidas ativas e medidas passivas, ou seja, que não carecem de uma ação de uma pessoa para agir, para realizar
aquela segurança prévia, como ela já está ali estabelecida e vai funcionar. Um exemplo é a compartimentação. Um ambiente compartimentado, ele evita que o fogo se propague para o outro lado. No caso do fotovoltaico, né, da energia fotovoltaica, existem ferramentas, mecanismos que já vão estar ali para proteger, que vão entrar em cena assim que tiver qualquer tipo de empecilho ou qualquer tipo de problema. Então, esse mesmo conceito de estar em consonância, de ser complementar, isso também é levado para o fotovoltaico, para a energia fotovoltaica, porque essas medidas elas vão funcionar de algum modo para prevenir e evitar e mitigar riscos. Eu queria só acrescentar um detalhe que a gente comentou sobre a instrução, né, e ela tem atribuição ali, ela tem força de lei, principalmente para aplicações multifamiliares, né, então, edificações principalmente comerciais, industriais, condomínios. E as residenciais, principalmente quando a gente fala de energia solar, hoje o grande mercado é residencial, né, a gente tem muitas residências e ela é recomendatória, né, só uma recomendação. Eu só queria mencionar, assim, talvez vocês tenham um comentário referente à importância, né? Porque eu acredito que a indústria, o comércio, ele já tem o hábito de ter manutenção, né, de fazer serviço, de acompanhar. Já numa residência após instalado, depende, né, do morador, de quem está ali, tomar esses cuidados no equipamento que ele tem, dos seus riscos. Então, essa diferença de não ser, né... No dia a dia, né, o Corpo de Bombeiros, ele sempre está tentando, até esse momento aqui, é um momento de passar para a população a necessidade de pensar na segurança, tanto, né, dela quanto de outras pessoas que estão ao seu redor, né. O Corpo de Bombeiros divulga o seu telefone de 193 para atendimentos, mas a gente também tem um programa que chama Bombeiro na Escola, que atua com crianças, né, passando esses pequenas doses ali de conscientização com relação à segurança. Então, desde, né, da criança até o adulto, o bombeiro está sempre falando a necessidade de você ter um sistema, viver em volta com segurança, né? Ter uma segurança em volta de você. Então, realmente, as pessoas que em edificações residenciais, né, que têm o sistema fotovoltaico, o ideal é sempre procurar ali equipamentos, né, apropriados, instaladores, né, que tenham conhecimento daquele sistema e fazer tudo dentro das normas, né? Não fazer, digamos assim, gatos, né, de energia, gambiarras, né? Isso aí realmente é um dos principais, assim, fatores que podem envolver o risco de princípio de incêndio. Até em edificações precárias, né, algumas favelas ali, a gente tem esse problema envolvendo a energia comum, né, das concessionárias, porque existem muitos locais que, né, tem essas ligações aí que não são apropriadas, que podem causar um princípio de incêndio. Então a gente sempre tenta conscientizar a população nessa necessidade de sempre manter as suas instalações dentro, né, de um sistema, né, de uma situação de segurança adequada. E até nesse sentido de segurança adequada, as instruções técnicas, elas têm uma abertura, elas trazem uma abertura para a população, para a consulta pública, para eles falarem o que eles acham disso, daquilo que está sendo proposto, que é justamente para trazer um equilíbrio entre as ações de segurança, aquilo que existe disponível e é execuível. Então, esse conjunto, né, tem que ser harmônico. Então, vai desde a instrução lá na escola, né, com os nossos bombeiros educadores, até em normas, né, até as instruções técnicas que vão trazer os elementos de segurança. Elementos de segurança que o Corpo de Bombeiros ali enxerga naquele contexto como necessários e mínimos, né, para evitar riscos e evitar incidentes. Eu vi um caso, até compartilhar, interessante, um evento que teve, né, do Senabom, recentemente, e lá tinha essa parte de educação infantil, os detalhes, eu achei bem interessante, porque a gente pode fazer esse paralelo, né, existe em alguma instrução a questão do ponto de encontro, brigada de incêndio, esses detalhes, que é quando acontecer uma ocorrência, você saber para onde destinar. E, por exemplo, algo que você pode fazer na sua residência, se você tem filhos, tem a família, você pode combinar com seus filhos pequenos, falar, se acontecer alguma coisa, vem para esse local, que aqui é um local seguro. Então é uma forma da gente fazer esse paralelo, lógico. Você não vai ter uma brigada em casa. Mas não sei que seja filho de bombeiro. Mas você pode usar ideias e conceitos de segurança e trazer isso para dentro da residência, e isso vai ser benéfico, né? Então, sim. É bem legal esse exemplo que eu vi lá na feira. A gente tem acompanhado também a questão de segurança, em geral, falando, né? É um dos nossos pilares, assim, falar sobre segurança.
mas a gente vê que é um assunto que é um tabu de mercado. Principalmente se eu estou no momento de venda, então eu estou ofertando para o meu cliente um produto e parece que é contraintuitivo eu falar assim, é um equipamento que vai gerar energia, etc., mas tem alguns riscos, né? Então a gente vê que o mercado tem um certo receio de falar. Então acaba que não chega no conhecimento, né? Nem às vezes do próprio profissional que está no setor, de ninguém falar sobre, então ele não conhece, ou do cliente que está comprando, adquirindo, ele não tem noção dos riscos atrelados, que é comum a qualquer tecnologia. Existe risco de dirigir um carro, né? Por isso que tem airbag, por isso que tem ABS. Então é inerente àquela função. Mas qual que é a questão? A gente vê, então, como eu não falo, eu não conheço, como eu não conheço, eu desconheço que existem leis e normas. E muitos instaladores, mesmo tendo, a gente comentou, tem instrução em Minas, em Mato Grosso e Goiás, mas continuam sendo feitas instalações ali sem seguir os requerimentos de segurança. E a pergunta é, qual que é a responsabilidade do integrador em relação a essas questões de segurança e quais são as consequências, né? Existem penalidades? Então, eu não conheço, fiz uma instalação em desacordo com uma lei, com uma norma, e aí, né? Só tudo bem, ninguém está fazendo, então eu não vou fazer também. O que acontece na prática para esse tipo de atuação? Aí começa assim, que a gente comentou da conscientização, né? A pessoa que está na edificação, ela tem que se conscientizar, porque o que ela está fazendo dentro da norma, ela está garantindo maior segurança para as pessoas que estão utilizando aquela edificação e para a edificação em si como um todo, né? Pro bem material ali existente, né? Então, o cumprimento das normas é de responsabilidade tanto do proprietário da edificação, quanto daquela pessoa que é contratada como responsável técnico da edificação, né? Então, principalmente, o responsável técnico teria que saber, né, o que ele está fazendo, né, que tipo de norma ele tem que seguir, para poder colocar em prática ali na regularização da edificação. E a partir do momento que essa pessoa ou o proprietário não buscam a regularização perante o Corpo de Bombeiros, que é ou através do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou através do certificado de licença do Corpo de Bombeiros, ABCB, CLCB, que são as formas de regularizar uma edificação, né? Ela pode ser fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos uma área de fiscalização, né, que verifica essas edificações, né, por vários tipos de formas ali que chega até o Corpo de Bombeiros a necessidade de verificação, e a partir do momento que ela é fiscalizada, ela pode ser tanto notificada, quanto multada, até mesmo interditada ali, dependendo da situação existente no local. Eu acho que não só isso, né? Além todas esses mecanismos, existe também um prejuízo para quem contratou um produto ou quem vai estar trabalhando com algo que não está adequado às normas, né? Então isso vai acarretar ali uma possível vistoria, assim como a pessoa entra com um pedido solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros para ter o AVCB, se aquilo não tiver de acordo com as normas, ela vai atrasar o seu processo, porque ela vai ter que ter conhecimento daquilo que está irregular, aí vai ter um tempo para ela se regularizar, então isso demora. Então, a necessidade de, quanto mais organizada a pessoa for, quanto mais sistemática no quesito de cumprimento de regras, ela vai ter menos dores de cabeça, assim dizendo, vai trabalhar num rito mais célere, porque ela decidiu agir ali conforme regras, conforme normas estabelecidas, e isso traz um conjunto assim de mais tranquilidade também, não só no quesito prazo e tempo, mas também no quesito de segurança. Então isso é muito importante. Mas e o que pode ter de penalidade caso o Corpo de Bombeiros faça uma vistoria e identifique que aquela instalação, aquele sistema fotovoltaico está em desacordo com a norma? O procedimento da fiscalização começa a partir de uma notificação, porque visa a regularização da edificação, né? Acho que a principal penalidade assim, é a pessoa não estar seguindo a norma e poder acontecer algum incidente a partir do momento que ela não cumpre aquilo que é exigido pela normativa relacionada à edificação, né? De repente, uma vida pode ser perdida ali por causa de uma falta de adequação, uma falta de instalação de um equipamento adequado àquele tipo de edificação, àquele tipo de risco. Isso é o principal, né? Seria a principal coisa ali envolvendo a necessidade da regularização. Daí, se o bombeiro fiscalizou e notificou, ela tem um prazo para poder se regularizar. A partir do momento que ela não cumpre esse prazo e o bombeiro necessita ir novamente na edificação para fazer uma vistoria de fiscalização e encontra lá os itens que foram verificados que
não estão cumprindo a norma novamente, ela pode ser multada. E a partir desse momento, a edificação multada, ela pode ser interditada, ela pode ser multada em dobro novamente, se ela for fiscalizada depois de um outro período e não tiver sido regularizada, e até, né, por fim, ser interditada totalmente para ser regularizada perante o Corpo de Bombeiros. Então, tem esse trâmite, né, a nossa vistoria de fiscalização, e dependendo da situação, né, alguns casos o local ou o evento, né, é interditado desde o início, né. Tivemos situações aí de show, né, que o show não cumpriu as regras de exigência do sistema de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros e não pôde ser realizado e foi interditado porque o organizador do evento insistiu ir até o final, fez todo o evento. E como ele não cumpriu, foi solicitado ali o apoio da Polícia Militar para fazer essa interdição. Então, pode chegar até esse ponto, sim. Eu vejo que, então, a gente pode resumir que quem está fazendo a instalação, o projeto, ele tem a sua responsabilização, né? Porque ele preenche documentos, ele tem que acessar o Corpo de Bombeiros também, né? A parte documental. E também o dono da edificação tem principal interesse porque, além de ser patrimônio e segurança, mas também pode acontecer alguns tipos de a vida das pessoas que moram ali, a vida das pessoas que trabalham ali também. Então, acho que a principal sanção, a principal penalidade é você pensar nesse tipo de causalidade, né, de acidente aí que poderia ser evitado se tivesse uma adequação, né? Porque fica aquela questão que a gente falou no começo, não é porque ninguém está cobrando, né? Não chegou nele e falou assim, ó, você não pode, você não vai conseguir uma liberação se você não tem, porque tem toda a parte documental que às vezes ele assinou que estava de acordo, não precisava de uma evidência, não precisava lá ver se de fato estava, mas ele é responsável e tem essas consequências. Mano, se me permite, eu acho que também essa coerção, essa coercitividade da autuação, da multa, ela tenta retomar também a normalidade daquilo que deve ser feito. Né? Então, essa sanção da penalidade de multa, ela tem a visão também de mostrar para a pessoa que é necessário que ela cumpra requisitos, que é necessário que ela cumpra as regras, porque o não cumprimento dela vai acarretar uma possível perda de vidas. Então, essa coercitividade é justamente para isso, para retomar aquilo que deve ser normal, aquilo que deve ser correto. Então, e isso, né, tem todo um rito, tem todo um trâmite. Então, é necessário que as pessoas se atentem ao cumprimento das normas. Perfeito. E eu acho que fora também dessa seara, dessas penalidades administrativas do Corpo dos Bombeiros, eu acho que é importante também o pessoal que está assistindo, o pessoal que trabalha aí no mercado de energia solar, entender que tem a questão da responsabilidade civil também do integrador, né? Pode ser condenado aí judicialmente a pagar uma indenização por perdas e danos. Ele pode ser responsabilizado até criminalmente se houver essas fatalidades aí que a gente comentou. Tem a questão também das seguradoras, que pode ser que ele perca o direito a receber um eventual prêmio do seguro. Então, tem várias questões aí que precisam ser observadas, né? O não cumprimento da norma, ele acaba fazendo com que aquele integrador que agiu em desacordo com a norma seja responsabilizado, porque aí ele foi, de repente, imprudente ou negligente no exercício das funções dele. Sim. Perfeito. A gente falou de regulamentação e sobre essas questões, né, de mitigar o risco, de também como que a gente pode ter procedimentos. E a gente vê que a NFPA dos Estados Unidos é sempre uma questão que vem à tona, né? A gente sempre fala muito da parte normativa de referência, tanto que a carta da CONAS, quando começou esses debates no Brasil sobre a regulamentação, teve uma lista de recomendações de texto e vários deles eram referentes à NFPA. Nos Estados Unidos, por exemplo, há anos já é obrigatório detecção e interrupção de arco e também há bastante tempo a questão do desligamento rápido. E eu queria ver com vocês, do ponto de vista, quando a gente fala de uma norma estrangeira, por exemplo, nos Estados Unidos, NFPA, se isso também, para o Brasil, isso é uma referência, né? NFPA de fato é uma norma que a gente tem bastante coisa para aprender e utilizar, ou existe um distanciamento muito grande, digamos assim, Estados Unidos tem um procedimento, mas não tem nada a ver com o Brasil, como que vocês veem essa relação? Não, na verdade, assim, né, dentro dos estudos, todas as normatizações, tanto estrangeiras, internacionais, né, de outros estados, elas são utilizadas ali para verificação, né, do que acontece, né, em outros lugares realmente, também para ter uma base de dados ali, de informações, para, com isso, né, o Corpo de Bombeiros poder realizar uma norma própria, específica,
a realidade do nosso local, né, daqui do estado de São Paulo, né, principalmente. Então, realmente, a NFPA é uma norma muito divulgada e até o Corpo de Bombeiros utiliza, se faz, né, faz estudos com elas, né, porque nos Estados Unidos tem né, vários tipos de situações envolvendo ali incêndio que eles são, né, pioneiros, né, e realmente as normas deles são muito importantes, né, no Brasil como no mundo também para esse tipo de verificação, tanto a norma dos Estados Unidos, a norma da União Europeia, é utilizada como base, como fonte de estudos para realizar a norma nossa do estado de São Paulo. E no conjunto assim da formação de uma instrução técnica são feitas leituras, né, de eventos, de situações, de condições que nós vamos fazendo a junção dessas informações e adequando isso, né, a algo que seja execuível, como a gente falou anteriormente, algo que seja tangível de se realizar. Então, ferramentas, mecanismos, ações, o que está sendo utilizado nos Estados Unidos, que está surtindo efeito pela NFPA, o que está sendo feito em outro estado que está sendo interessante, que está surtindo efeito. Então a gente consegue juntar todas essas informações, é claro, com bastante equilíbrio, com bastante diálogo, bastante parcimônia, para colocar algo também que seja possível de ser executado e que possa trazer a segurança. Então a NFPA é uma referência para nós assim de conhecimento, de fonte de estudo, de conhecimento para as nossas normas. Isso é importante, eu vejo nas discussões normativas também, a gente falava muito, por exemplo, a questão da detecção de arco. Né? É um circuito simples, é um circuito que o custo dele é muito baixo em relação, né, ao produto, é uma tecnologia que está há anos já sendo implementada, e a gente para e pensa, né, algo que pode salvar vidas, que pode evitar incêndios, por que a gente não traz, né? Por que não havia até então requerimento? Então, quando a gente para olhar coisa assim, há mais de década que já existe em outros países, então é importante a gente olhar mercados que estão à frente, de fato, e trazer o que tem de bom, né? Principalmente quando fala de evolução tecnológica, né? Tá aí disponível a solução, é só a gente implementar de uma forma que e como também a gente falou, com parcimônia e também entendendo a realidade do Brasil, quais as ferramentas que a gente tem disponíveis, a questão talvez do nosso no clima também, ou dos materiais que são usados nas construções, né, nas edificações. Então, olhar para fora, ver o que tem de mais novo, quais são as tecnologias que estão sendo usadas, mas adaptar isso para a realidade local, né? Exato. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa, que a gente trouxe uma reportagem aqui do site do Corpo dos Bombeiros do Mato Grosso do Sul, de um incêndio num sistema fotovoltaico lá, que eu queria que vocês comentassem. Maurício, conta pra gente o que está acontecendo aí nessa reportagem. Perfeito. Nesse quadro aqui, a gente vai analisar um caso que aconteceu, foi reportado pelos bombeiros do Mato Grosso do Sul, na cidade de Porto Mourinho. Foi uma ocorrência de incêndio numa edificação comercial, era um galpão. E aqui a gente tem algumas imagens reportadas. O incêndio, de acordo com os bombeiros, teve início próximo ao inversor e ele foi subindo através dos cabos ali até chegar no telhado. E no telhado ele adentrou a edificação, a gente vê que era uma telha metálica e ali, devido a um arco elétrico que tem uma temperatura muito alta, ele derreteu o telhado e adentrou. Também é mencionado aqui que eles tiveram que afastar os materiais, então dentro desse galpão tinham alguns materiais que eles afastaram para tentar evitar o incêndio que ocorresse lá dentro. E também reportam que teve várias reignições, então tiveram que trabalhar para conseguir extinguir, mas aí começava novamente o fogo, devido a algumas características. E a gente vai dar uma olhadinha aqui quadro a quadro, então algumas imagens, e comentar o que poderia ter sido feito para prevenir talvez algumas situações, quais são os riscos que apresentam ali. Então é uma oportunidade da gente avaliar tudo que a gente falou de normas e práticas para a gente analisar. Então a gente vai colocar agora só a imagem e analisar alguns quadros aqui. Então, por exemplo, aqui é o foco de onde iniciou o incêndio. Ali onde tem aquele espaço ali, que a gente está vendo vazio, onde estava a string box. Então, a caixa de junção é onde são feitas as conexões dos módulos da string que chega até o inversor. A gente vê nessa imagem que ela foi totalmente destruída. Então, ali é o mais comum foco de início de incêndio. O que acontece? Um mau contato. Ele abre um arco elétrico, inicia ali um aquecimento e inicia um incêndio. A gente vê também na imagem que ali no inversor
ele não tinha tecnologia, né, foi reportado pelos bombeiros, que não tinha uma tecnologia capaz de conseguir desenergizar. Então, durante todo o incidente, ele estava indo com energia. Então, tiveram que cortar os cabos. A gente vê debaixo do inversor que os cabos ali foram cortados para tentar cessar essa energia, né, parar ali. Então, foi uma medida para tentar identificar de onde estava vindo a energia e parar. Então, a gente já vê que é uma questão importante quando a gente fala detecção e interrupção de ar. Se tivesse um dispositivo de interrupção, ele ia detectar que está acontecendo um arco elétrico ali na string box, teria parado de produzir, reduzindo a corrente, e não teria acontecido esse cenário. Então, o primeiro passo que a gente já vê como seria importante, né, se tivesse um dispositivo ali para mitigar. Outra questão, né, que a gente vê aqui, aí fiquem à vontade de comentar também se vocês verem algum detalhe, a gente vê que começou ali na parte de baixo. Maurício, até a questão que você falou aí deles cortarem, né, os fios, eu penso na questão do risco para o bombeiro do choque elétrico, né? Na hora de cortar Na hora de cortar o fio, né? Até por causa da falta, né, talvez não ter um equipamento que faça esse desligamento. Certamente os bombeiros ali utilizaram equipamentos de proteção individual, né, para não ter o risco ali do choque, né? Eu não conheço a ocorrência, não acompanhei. E assim, a gente comentar de outras ocorrências também não é legal, né? Mas aparentemente foi tudo bem, né? Deu tudo certo ali, eles conseguiram resolver o sinistro ali que aconteceu. Mas dentre tudo isso, né, que você já falou agora, acho que o principal risco que o bombeiro estava sofrendo ali naquela situação era o choque elétrico, porque até pelo princípio de incêndio que teve, pela quantidade aí que mostrou nas imagens, parece que foi um incêndio pequeno até, não foi tão grande. E o principal risco, realmente, que eu imagino, né, que eu estou verificando aí, é o risco de choque, né? De choque. A gente vê, e principalmente quando o equipamento está em operação, porque mesmo que iniciou ali o incêndio, você tem várias conexões, né? São diversas strings conectadas, talvez pegou em uma e a outra ainda estava em produção, então você tem esse risco, e quando você faz o corte, abre um arco ali momentaneamente, né? Porque você vai romper o conector, já vai dar um faiscamento, pode iniciar também uma queima ali, é bem complicado. E eu ia comentar esse caminho que a gente vê aqui que o fogo fez, né? Ele foi subindo ali pelos cabeamentos para chegar até o módulo que a gente vai ver a imagem. E que vem à mente, a gente estava conversando sobre outras instruções e medidas passivas, e eu acredito que é algo também que não é de conhecimento geral, essas medidas passivas, porque existem, por exemplo, materiais que você pode aplicar nos cabos elétricos, né, que é utilizado, que você pode retardar a chama. Então, você talvez não propagaria tão rápido, daria tempo dela não se espalhar para outras partes da edificação. Então, por isso que é importante conhecer medidas também. Vocês conseguem falar rapidinho dessa questão das medidas ativas e passivas, só o pessoal as medidas ativas que a gente fala, né, são medidas que as pessoas que estão na edificação têm que atuar em cima desses sistemas para que ele realmente funcione. Por exemplo, um alarme de incêndio. Um alarme comum que fica na parede ali tem aquele botãozinho que a pessoa tem que ir lá e tem que atuar e apertar o botão, né? Uma medida passiva, como o Tenente Leonardo falou, né, é uma parede corta-fogo, né, aquela parede de compartimentação, que é uma parede que tem um tempo requerido de resistência ao fogo já pré-determinado, por exemplo, né, de 120 minutos. Aquela parede ela tem que aguentar o fogo no mínimo 120 minutos de um lado para o outro, por exemplo, para evitar que o fogo propague para o outro cômodo, ou até mesmo a compartimentação vertical, né, que a gente tem, que é uma medida passiva, que antigamente, né, ocorreram aqueles incêndios no Andraus, no Joelma, por falta, muitas vezes, da compartimentação vertical, que é uma aba lateral entre uma janela do andar superior e o andar inferior, que não permita com que o fogo passe para o andar superior. Então, se começou um incêndio no segundo andar, essa medida passiva, né, que não precisa da atuação humana, não precisa da atuação de ninguém, ela vai impedir que o fogo passe para o terceiro andar, né? Então, são essas as diferenças. As medidas ativas necessitam da atuação humana para ser efetivamente colocada em prática, as medidas passivas não necessitam, elas estão lá e a partir do momento que é verificado, né, que acontece um sinistro, ela vai agir, não importa se alguém faça alguma ação ou não. Essa é a diferença.
né? E quando a gente fala de incêndio, é importante entender também, às vezes não é... A gente sempre... O importante é mitigar, a gente comentou, né? Não iniciar o incêndio, que ali não começasse pelo arco, mas começou. E, então, nesse momento que acontece, é importante você ganhar tempo, né? Quanto mais tempo você conseguir ali que não se alastre, que não crie sonhar pior, você consegue salvar as pessoas que estão lá dentro, né? Elas podem sair. E também para fazer depois, acredito, o combate, você também vai ter mais oportunidade de resolver se não tiver se alastrado. O que a gente comenta, né, que um princípio de incêndio é muito mais simples de ser extinguido do que um incêndio. Por isso que os extintores, os equipamentos assim mais de fácil utilização para a população em geral, né, eles são equipamentos visando os princípios de incêndio, visando o início do sinistro, porque a população consegue lá, com o extintor, apagar um pequeno foco de incêndio, né? Mas não consegue com o extintor apagar um incêndio numa residência, num local maior. E daí os outros equipamentos que exigem um pouco mais de conhecimento, que exigem, de repente, na edificação, uma brigada treinada, são equipamentos um pouco mais elaborados ali, que precisam dessa mão de obra, digamos, mais especializada, para poder utilizar um treinamento, um conhecimento. Então, a gente tem essa diferença também entre os equipamentos na edificação. Perfeito. Agora a gente tem uma outra imagem aqui lateral no momento da ocorrência, né? Então a gente vê ali que foi por ali que subiu. E é um detalhe importante também mencionar que começou em um lugar específico, né? Dali já iniciou o incêndio, o equipamento ainda com energia, porque os módulos, né, tinha só hora de dia. E o que acontece? Derrete a isolação do cabo. Então, talvez um cenário que foi combatido já foi resolvido ali embaixo, mas o cabo rompeu, e toda vez que o cabo encosta um no outro, ele inicia novamente a ignição. Por isso que teve várias reignições, talvez, eu não sei, né? Mas talvez isso foi uma reignição que aconteceu. Talvez já estava resolvido lá embaixo, a gente, e foi subindo, né? E toda vez que o cabo encosta novamente, ele vai acontecendo. E é um risco bem grande. E vale mencionar, mesmo que fosse à noite, talvez, né, não teria acontecido ali porque não ia ter energia, mas aconteceu um incêndio à noite, em qualquer origem. E amanheceu. Quando amanheceu, se o cabo está rompido, ele tem energia, ele vai iniciar no outro dia, né, um novo ponto de incêndio. Então, é importante entender o desafio, né, que é você ter um equipamento que ele não desliga, né, se você não tem um dispositivo. E aí chegou lá em cima. Então, através do cabo ali, ele foi entrando, chegou, né, pelo relato dos bombeiros ali no telhado, tanto que eles tiveram que mover os módulos, né, descrito ali também na reportagem, que eles tiveram que tirar os módulos e tentar afastar ali, para tentar resolver e minimizar ali, né, o incêndio que estava ocorrendo. E a gente vê o desafio também em questão de área, né, que é bem comum. A gente vê as instalações, durante o telhado eles tentam aproveitar o máximo possível da área para gerar mais energia, mas você vê que realmente não tinha nem espaço nem para andar, né, não sei como eles fizeram o acesso. E o material ele é de vidro, né, o módulo fotovoltaico, então pode ficar escorregadio, pode ter outros riscos adicionais ali na estrutura. Se vocês tiverem um detalhe, não sei se tem a comentar aqui, senão a gente passa aqui para o próximo. E aqui é a imagem de dentro do galpão, então os módulos estavam aqui nesse telhado, e a gente vê, né, essa faísca, então o arco elétrico, principalmente em corrente contínua, tem uma característica muito específica, né, que por ser corrente contínua, ele não se auto-extingue, ele tende a se manter. É o mesmo princípio da máquina de solda, né? Então, quando você quer derreter o metal, soldar um metal no outro, você usa, né, um arco também. Então, você vê a energia que a gente tem do arco e como ele é potente a ponto de romper ali, né, o telhado. E aí, o desafio que eu ia comentar, que às vezes há um cenário que fala assim, o módulo está para fora, né? O inversor está fora da edificação, então não traz risco ali para dentro, virtualmente, né, pensando. Mas ele chegou lá em cima e furou o telhado, e aí adentrou, né? A gente viu um relato que aí tinham materiais e eles afastaram para tentar minimizar. Realmente isso aí é uma situação que o bombeiro ele tem que estudar e escrever sobre isso, porque é um ponto crítico, né? Um incêndio assim, como está sendo mostrado na foto, de repente tem um material líquido inflamável embaixo, ninguém se atentou e começou isso à noite. Na noite não vai acontecer, né? Começou isso no momento ali que não tinham pessoas no local para acompanhar, né? Aí o risco é muito grande mesmo, né? Para mitigar esse risco, a normatização, né, relacionada a esses sistemas fotovoltaicos tem que sempre, né, tem que pensar no onde vai estar sendo instalado, como vai ser instalado.
E esse é o pensamento, né, da comissão de estudos que está fazendo essa normatização dentro do estado de São Paulo. E até é relevante falar que, ainda bem que eles conseguiram retirar os materiais que estavam embaixo. Porque talvez se tivesse algum tipo de material, às vezes até pilhas de madeira. Mas um final de semana que não tem No ninguém final de no galpão. semana, pilhas de madeira, a gente teria um outro incêndio de grandes proporções ali. Muito maior, né? E vale mencionar, por isso que a gente vê, principalmente quem não está habituado assim, com a questão de segurança, a gente vê na normativa às vezes falando de tipos de telhado, né, resistência ao fogo e outras questões, e a gente não entende, né, quem não é especialista, e por isso a gente vê, né, pode adentrar no telhado, depende se é laje, é um cenário, se é telha é outro, né, metálico, combustível ou não combustível, então acho que com essa imagem a gente também consegue ver bastante coisa. E aqui é um vídeo desse mesmo cenário, só que é mais para a gente ver aqui a energia do arco, né? Como que de fato, né, quando a gente fala em arco elétrico, ele tem uma força muito grande. Então é impressionante você ver ali, eram os módulos, né? Embaixo dos módulos. E por isso que derreteu, né, uma energia muito grande ali, naquele ponto. E aqui, acho que aqui é a praia de vocês, né? A questão relacionada mesmo ao combate nessa mesma edificação, né? E ali estava tendo as reignições ali no cabo encostando no outro. Uma coisa que eu fiquei curiosa vendo esse vídeo é por que o jato de água ele não é contínuo, né? Parece que ele é intermitente. Né? Pelo que a gente está vendo, aquele bombeiro estava pensando realmente no risco de choque, né? Porque um jato contínuo, o risco da transmissão elétrica pela própria água, né, é muito maior do que essa questão dos jatos intermitentes, né? Pelo fato da água ser um condutor de eletricidade, se ele tivesse mantido o tempo todo o jato, ele também sofreria ação do choque elétrico. Então, esses pulsos, esses pacotes de água, né, como nós chamamos, eles servem para ajudar a resfriar o ambiente. Então, ali a temperatura está subindo, porque tem ali o arco, né? A temperatura está subindo em volta, ela começa a ganhar proporções, e esses pacotes de água, esses pulsos de água, eles servem justamente para tentar diminuir essa caloria, diminuir essa temperatura, sem expor o bombeiro a um risco de choque. Então, foi uma técnica muito assertiva nesse combate. A questão quando a gente pensa, às vezes, vamos supor, pegou fogo em um material, madeira, o que for, né? Você apaga e ele apagou ali, ou pegou fogo na parte elétrica, você desliga o disjuntor, apaga e ele não vai reignizar, mas com fotovoltaico a gente vê que é um relato bem comum, essa questão assim, acabou o incêndio, ok, tá tudo certo. Aí reigniza porque o cabo encostou no outro e abre o arco. Então, assim, ele tende a ser muito persistente, né? Então é um desafio bem grande no combate. No Corpo de Bombeiros a gente tem algumas situações realmente que o pensamento da reignição é um dos principais focos. Incêndios, assim, materiais acumulados, incêndios em profundidade, porque, por exemplo, um exemplo assim, de material reciclado. Se começou um incêndio, vai começar por cima, mas se fica algum tempo, vai começar a esquentar a parte interna desse material acumulado aí, de reciclado, e depois, quando o bombeiro consegue extinguir a parte de cima, a gente tem que tirar aquele material. Daí vem uma retroescavadeira, começa a puxar, aquele material que estava quente ali só precisava do oxigênio para voltar a ter ignição, volta a pegar fogo. Então a gente sempre acompanha aí locais que têm risco de reignição, acompanha até realmente o fim aí da ocorrência para diminuir esses riscos para o local. Né? E daí com o fotovoltaico não vai ser diferente, né? A gente vai ter que sempre acompanhar até extinguir todo o risco ali de um arco voltaico, de ter energia elétrica ainda envolvendo todo o sistema, né? Perfeito. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente está chegando ao fim do nosso episódio, infelizmente. Queria agradecer de novo a presença do Capitão Malago e do Tenente Leonardo. Foi muito legal, eu aprendi bastante. Espero que o pessoal aí que está assistindo tenha gostado também. Obrigada, Maurício, também pelos apontamentos aí. Obrigado. Acho que a gente aprendeu bastante. É sempre bom ver o ponto de vista, né, de todo mundo que atua, tanto quem está instalando, quem está no combate. Eu tenho estudado bastante e aprendido muito, assim, respeito muito. Acho que é desafiador essa questão de quem está lá, de fato. Todo mundo sai da edificação e quem vai ter que adentrar para resolver. E por isso é a responsabilidade de todo mundo, né? De quem está projetando, quem está fabricando, para que todo mundo consiga ter o máximo, que é o nosso foco. Energia limpa, energia acessível para todo mundo. Né? Então, obrigado mesmo por compartilhar a experiência. É um prazer a gente estar aqui podendo falar um pouco do serviço do Corpo de Bombeiros, né? Falar da necessidade da prevenção, né? Lembrar que o Corpo de Bombeiros atende, né?
pelo telefone 193. E também nós temos um aplicativo dentro dos celulares aí que pode ser utilizado também para solicitar a atividade do Corpo de Bombeiros, né? Através desse aplicativo, que é o Bombeiros Emergência, que pode ser procurado aí pelo Apple Play ou do iPhone também, né? À disposição. Agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo momento aí, por esse bate-papo. A gente espera que as pessoas possam ter um pouco de consciência, né, das responsabilidades, das ações, e que todo o conjunto normativo, né, tudo aquilo que a gente bateu papo, conversou, ele tem a finalidade de salvar pessoas. Então, as pessoas olham muitas vezes para nós, para dados, nossa, vocês salvam vidas. Eu acho que uma coisa importante falar é as pessoas que cumprem as normas também salvam vidas. Legal. Então, isso é muito importante. Legal. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio do Edcast. Até lá. Valeu, tchau, tchau.